Salve galera! Estamos indo agora para a nossa segunda aula do curso SPS do Zero, até Macaco Aprende. Primeiramente eu queria pedir desculpa porque no vídeo anterior eu esqueci de colocar o cursor, então eu fiz uma gambiarra lá, colocando umas setinhas vermelhas, espero que não tenha atrapalhado ninguém, mas tudo bem, releva. Hoje a gente vai aprender a fazer o cálculo propriamente dito. Eba! Se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo que você assista ela primeiro, né, ô caralho? Ah, mas eu já sei mexer no Audacity. Foda-se, irmão. Com certeza eu ensinei alguma coisa que você não sabe. Vou dar um tempo pra você assistir a aula 1, depois você volta aqui. Pode ir pá? Assistiu? Pode ir pá então. Agora que você já assistiu a aula 1, vamos pro que interessa, o cálculo. Mas antes de ensinar vocês a calcularem, eu preciso que vocês saibam alguns conceitinhos básicos que quem não sabe acaba se fodendo, literalmente falando. Vamos lá. O primeiro deles é o tongue roll. Para quem sabe inglês, o nome é meio autoexplicativo, mas para quem não tá ligado, é aquele som de rrr que tu faz rolando a língua. E quando você desacelera o áudio e tem um desses no surto, é muito fácil você confundir com uma ou mais sílabas. A dica é você ouvir o seu surto na velocidade normal antes de desacelerar. E se você ouvir alguma sonoridade parecida com essa, tem 99% de chance de ser um tongue roll. Então quando você desacelerar o seu surto, ignora isso e continua contando como uma sílaba só. Eu peguei de exemplo aqui esse surto do Black na música Marcha, que tá, acho que na lista dos mais rápidos do Brasil, ou se não tá, já esteve. E isso daqui exemplifica muito bem o que é um tongue roll. Dá uma olhada aí pra ver se vocês entendem. Muito tempo gritei cada vez mais. Muito tempo gritei cada vez mais. Muito tempo gritei cada vez mais. Gritei. Aqui ele fala gritei, mas dá a sensação de que ele fala gritei por causa do som de R. Eu vou desacelerar um pouco para vocês entenderem melhor. Entenderam? Dá uma sonoridade tipo gritei. Mas quando você volta ao normal, Muito tempo gritei cada vez mais. você pode perceber um som de rrr. Ali, ó. Muito tempo gritei cada vez mais. Isso é basicamente um tongue roll. Fiquem atentos com isso porque isso daí atrapalha muito nos cálculos. Mas agora vamos passar para outro conceitinho básico. Outro conceito importante que vocês têm que ter em mente é que não dá para calcular com base apenas na letra. A letra vai ser importante para ajudar a tirar suas dúvidas, mas calcular olhando a letra vai fazer você errar quase que com certeza. Elementos como um ditongo ou até mesmo a falha na pronúncia de alguma palavra na hora de rimar podem alterar o resultado da sua conta. A minha dica é se desprender da letra e calcular somente com base naquilo que você ouve. Por exemplo, o Shade. A letra diz que ele fala muito humano aqui da falha, muito humano aqui da falha. Porém, quando você desacelera, vocês podem perceber o seguinte. Ó, perceberam? Vou soltar de novo. Ao invés de falar muito mano aqui, ele fala muito mana aqui. Entenderam? Isso se dá ao ditongo do A, do aqui e do O do mano. Muito mano aqui, na pronúncia, nessa velocidade principalmente, acaba virando muito mano aqui. Isso vai acontecer com vários outros rappers, principalmente brasileiros ou latinos. Em americanos você não se vê muito isso. Mas se for um rapper daqui, vocês têm que ficar muito atento porque vai acontecer isso com certeza. Aqui acontece de novo, ó. Enfim, tá explicado. Espero que vocês tenham entendido. Na verdade, esse negócio do ditongo é complicado mesmo. Até eu demorei para entender isso, mas depois que eu entendi, foi só sucesso. Lembra que eu falava que os gringos sempre pegavam resultado diferente da gente? Era por causa disso. É porque eu realmente era burro e não sabia fazer do jeito certo. Mas agora tá feito. Agora eu vou dar mais um exemplo para vocês. A dica final que eu dou para vocês é para vocês se ligarem em speed-ups. Speed-up é quando o artista acelera artificialmente uma música com a intenção de parecer mais rápido do que realmente é. É como se fosse uma pessoa que usa hack em um jogo para parecer melhor, tá ligado? E infelizmente são muito difíceis de perceber para quem não tá treinado. Mas eu tenho uma dica que provavelmente vai ajudar vocês. Se vocês se depararem com um áudio suspeito de speed-up, desacelerem ele. E se as sílabas soarem muito perfeitinhas, pode ter certeza que é fake. Quando uma pessoa faz speed flow, é natural que as sílabas saiam meio borradas, com algum deslize pequeno de clareza e dicção. No Brasil, a pessoa que faz speed flow mais limpo que tem é o Shade, então eu vou usar ele e comparar com o Missouri Mais, que comprovadamente acelerou o áudio dele artificialmente. Primeiro o Shade. Agora eu vou desacelerar o Shade, para vocês verem.
Até tem um tongue roll aqui no final. Mas enfim, não vamos focar nisso porque eu já falei pra vocês de tongue roll. Agora, o Missouri Mais no seu UC6. Já dá pra perceber até desacelerado que isso daí é meio esquisito, né? Convenhamos. Mas fica muito pior quando a gente desacelera. Olha esta porra. Deu pra perceber a diferença? Enquanto o Shade, as sílabas acabaram saindo um pouquinho borradas, com algum deslize de dicção, no Missouri Mais não. No Missouri Mais a gente vê que ele pronuncia tudo perfeito. O que, numa velocidade acima de 18 FPS como é isso aqui, é muito, muito difícil. Eu diria até impossível. Vou soltar mais uma vez para vocês entenderem a diferença. Deixa eu só adiantar aqui. Deu pra ficar claro? Espero que sim. Também existe um outro tipo de speed up, que seria cortar os intervalos entre as sílabas, fazendo como se fosse uma linha reta. Eu vou pegar um exemplo disso aqui e já volto. E o exemplo que eu resolvi pegar para exemplificar o que eu estou querendo dizer com isso é brasileiro. E é do Brasil! É o Kini, na música Chama Assim, que na verdade é o único caso que eu conheço de um speedup que tenha sido feito dessa maneira. Eu vou soltar primeiro em velocidade normal para vocês perceberem se tem alguma coisa estranha ou não. Sou bom, irei mapedo na batida, pé de verde, como bote na corrida, tô vivendo, evito me ajudar, recuperar o fôlego, PC, peça de lego, peça de pego, vai tirado de barriga, se não nego, tu mas avisa, tu fica cego, se ficar o bicho come, se correr, eu te pego, tá passando autonomia, como preciso de uma televisão, todo mundo se move, se precisa de te dou engolfe, perguntar, se peso love, 99, tudo se dando, estudo e tal, eu só vi um love, não tem nenhuma explicação, assim como tu veste, eu love, os meus são bomba que nem molotov, e aprendi, mano, que money não chove. Tá, se vocês têm um ouvido atento, vocês já perceberam nos primeiros segundos o que eu tô querendo dizer. Olha isso aqui. Sou bom, irei mapedo, sou bom, irei mapedo, sou bom, irei mapedo, sou bom, irei mapedo, sou bom, irei mapedo. Vocês podem perceber que dá um estalo aqui no meio. Tipo, sou bom, irei mapedo, um estalo. sou bom, irei mapedo. Isso daí indica que o áudio foi cortado. Natural. Qualquer áudio que você dá um corte brusco vai aparecer, vai acabar soando esse estalo aí no áudio. Entendeu? Sou bom, irei mapedo, sou bom, irei mapedo. Podem fazer o teste aí em casa. Agora eu vou desacelerar isso aqui para ver se fica melhor de se entender. Tá meio lento as coisas hoje, hein? Puta que pariu. Vamos ver. Ó, só aqui já dá pra ver 3 vezes. Deu pra ver, né? Essas 4 sílabas aqui foram claramente cortadas o espaço entre elas. Esquisito demais, mas vamos ouvir o áudio todo. Não vamos não, 1 minuto e 30, nem fudendo. Só isso aí eu acho que já é o suficiente para vocês entenderem. Bom, é isso. Agora vamos para o cálculo propriamente dito. Agora sim, vamos partir para o cálculo. Primeiramente eu queria dizer que nas versões mais modernas do Audacity, existe a possibilidade de você mover a faixa de áudio sem precisar copiar e colar. Por exemplo, só clicar aqui e arrastar. Mas como eu estou usando uma versão mais antiga, isso para mim não vai ser possível. Quando você for baixar o seu Audacity, provavelmente ele já vai vir atualizado. Eu não atualizo por pura preguiça porque eu já me acostumei com isso aqui. Mas, enfim. A música que eu peguei de exemplo aqui é A Vida Fútil Parte 1, que pelo que me falaram foi feita pelo rapper mais gostoso do Brasil. Eu peguei essa aqui de exemplo porque é bem fácil de calcular. É só um surtinho ali e pá! Pra quem é iniciante vai ser molezinha. Vamos soltar aqui para vocês ouvirem esta belezura. Interrompemos nossa programação para colocar Que meu pau na educativo, sua hein? mão. Que você falou que de vida bem geral, que ele chama de amigo, criança fudida, mano. Eu duvido que algum dia você esteja comigo. Então pensa que resolve conflito, eu decretar agora essa morte. Você se acha forte, pegando a faca, não pega, na varanda, vale esse corte. Beleza, né? Acho que já tá muito claro aqui onde que é o surto. Mas, caso você não consiga entender, eu vou destacar para você aqui. Você se acha forte, pegando a faca, não pega, na varanda, vale esse corte.
Que nem eu já tinha dito antes, clica no começo do surto, mantém o clique pressionado, arrasta até o final do surto. Aqui eu acredito que seria... Eita porra, a dicção tá boa. Aqui eu acredito que seria um ponto bom. Feito isso, deixa eu deixar meu celular na mesa aqui, que eu tô lendo o roteiro no celular, que eu não sou burro nem nada. Feito isso, você vai dar Ctrl D. Ou então, você vai dar Ctrl C, Ctrl A, ou 2 cliques ali também, pode ser. Assim, ó. 2 cliques, Ctrl V. Prefiro fazer do outro jeito, pra mim é melhor. E whatever, fica a seu critério. Vamos botar no começo. E agora a gente vai dar uma aparada nisso aqui. Corte, tô pegando a faca no beco. Corte, tô pegando a faca no beco. Tô pegando a faca no beco, na varanda, vários corte. Tô pegando a faca no beco, na varanda, vários. Assim tá bom. Tô pegando a faca no beco, na varanda, vários. Tô pegando a faca no beco, na varanda, vários. Dá uma cortadinha aqui e dá-lhe. Agora você vai desacelerar o áudio que você cortou. Eu dei mais uma parada aqui em off para ficar melhorzinho, mas eu vou explicar melhor como se faz isso daqui a pouco. Vamos aqui, alterar tempo e vamos contar as sílabas. O que você pode fazer? Se você for mais treinado que nem eu, você pode pegar... Coça meu nariz? Ok. Você pode pegar e já sair contando direto. No dedo mesmo. Ó. O pior é que eu contei no dedo pensando que tinha webcam aqui me gravando, mas eu não tenho webcam. Alguém quer me dar uma webcam? Eu agradeço. Enfim, eu contei 17, mas você pode fazer o seguinte. Abre o bloco de notas. E vai selecionando por partes. Por exemplo, aqui tem 6, a nota 6, mais... Aqui tem 4. Quatro. 3. Espero que eu não tenha fudido com nada. 8 mais 6 dá 14, 15, 16, 17. Ok, dá 17 sílabas. Agora vem o pulo do gato. Quando você está calculando SPS, o seu objetivo é sempre pegar o melhor resultado possível. E para isso, é sempre bom você dar uma aparada no seu áudio. O que seria uma aparada perfeita? Aquela que você consegue manter a menor porção da primeira e da última sílaba, de forma com que a primeira e a última sílaba continuem audíveis, mas com a menor porção possível delas aqui. Eu vou dar uma parada aqui para demonstrar. Deixa eu botar no começo. Aqui parece que tá bom. Aqui dá pra cortar bastante ainda. E você vai testando aí até você achar o melhor resultado possível. Dá pra cortar mais aqui. Você pode mudar aqui diretamente no cronômetro, por exemplo, tá 68, posso vir aqui diretamente no 6 ou no 8, aqui por exemplo eu vim no 8, vou mudar e deixar em 0. Então o áudio passaria a ter 1 minuto e 60. Depois que você fez isso, Ctrl C, Ctrl A e Ctrl V. Vamos testar? Parece que tá bom. Vamos tentar cortar mais um pouquinho do começo. Você pode fazer também do jeito que eu fazia para selecionar o áudio. Clica aqui e arrasta. Entendeu? Aí dá Ctrl C, Ctrl A e Ctrl V. E vamos fazendo isso infinitamente até chegar no resultado melhor possível. Vamos ver se aqui está direito? Tá ótimo. Aqui seriam 17 em 1.058. Você vem no Google e digita 1.058. Tem um resultado 16.068. Isso aqui é interessante. Por que é 16.07 e não 16.06? Muito simples, porque o próximo número aqui é 8. Se esse próximo número aqui for maior que 5, você já vai arredondar automaticamente para cima. Então, onde está 16.68, 0,68, né? Passaria a ser 16.07. E se por acaso esse número aqui não fosse um 8, fosse um 5, como é que a gente faria? Ah, muito simples. Muito simples. Matemática básica. Você vai analisar a próxima decimal. Aqui é um 0, mas se fosse 5 ou mais, seria arredondado para cima. Se fosse
Menos de 5, arredondado para baixo. Então, nem eu sei mais o que eu tô falando, caralho. Eu não sei matemática. Mas é isso aí, acho que deu pra entender. Se não deu pra entender, ouve até entender. Shalom. Agora vamos analisar o flow do Zeus na música Inverso. Esse daí já é um pouquinho mais difícil de analisar, porque é um surto diretaço. Eu acho que vocês conhecem a música, então eu não vou dar play nela agora nesse momento. Vamos deixar para demonstrar isso melhor depois. Mas quando o negócio for assim, tiver vários surtos durante a música, vocês podem fazer o seguinte. Existe uma dica do Devago que seria analisar onde o padrão silábico muda. Geralmente, o padrão no speed flow é você usar o flow em estilo tercinas, ou seja, rimar de 3 intersílabas. Tá, 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 tá. Tá ligado? Que seria um flow padrão, por exemplo, do Migos. Esse daí é o flow melhor que tem para se fazer speed flow. Porém, não é o único. E geralmente, quando o cara tá fazendo speed flow diretaço, ele dá uma variada uma hora ou outra. Então, por exemplo, se subir para 4, para 5, que você pode analisar isso. Mas se você for um iniciante, porque isso aí nem eu sei fazer muito bem. Enfim, só comentando. Se você for um iniciante, o que você pode fazer vai ser mais mão, porém vai ser um resultado melhor para você. Você vai ter que recortar todas as partes, que o negócio for rápido, e analisar uma por uma. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou dar play na música inteira para vocês verem do que eu tô falando. Dando início ao Armagedon, armazém de som, flow telepatia, não fecha com teleton. Quando vê tu passa pra lá, quando vê tu deixa pra cá. Além daqui do comando, passa na vírgula, junto que se aprende como brabo. Joga o jogo, arranca o teto da baia, que eu vou chegar voando, peguei nave do Jedi. Só pode bater lá que eu sigo pintando o beat como a beleza cai, junto com o sinal de Wi-Fi. Até que eu fui bem generoso com essa daqui, para falar a verdade. Existem músicas muito piores. Aqui, se você já está entendendo melhor o que eu estou querendo dizer, você vai perceber que tem 2 pontos mais rápidos nessa música. Apenas 2 pontos aqui podem ser o surto. Eu vou soltar o play de novo para vocês verem se vocês conseguem entender aonde é isso. Dando início ao Armagedon, armazém de som, flow telepatia, não fecha com teleton. Quando vê tu passa pra lá, quando vê tu deixa pra cá. Além daqui do comando, passa na vírgula, junto que se aprende como brabo. Joga o jogo, arranca o teto da baia, que eu vou chegar voando, peguei nave do Jedi. Só pode bater lá que eu sigo pintando o beat como a beleza cai, junto com o sinal de Wi-Fi. Acharam? Espero que sim. Esse daqui é o primeiro. Seleciona o começo dele, vai até o final. Já expliquei como faz isso. Agora você dá Ctrl D para duplicar. Clica aqui em solo para deixar só essa faixa tocando. E vamos caçar o outro. Aqui é o outro. Selecione e joga para baixo. Tá, só tava vendo se eu cortei certo. Cortei certo. Ok, agora você vai dar... Eu já fiz, né? Eu deveria ter explicado como é que faz. Vamos lá. Agora você vai dar Ctrl A, Ctrl C, Backspace, aquela tecla de apagar, Ctrl A de novo e Ctrl V para colar o negócio no começo. E agora a gente vai analisar esses dois. A minha dica é sempre começar pelo menor, porque provavelmente vai ser mais fácil de limpar. Então vamos fazer isso aqui. Eu já expliquei para vocês como é que para o bagulho, então eu só vou fazer e vocês me acompanhem. O que eu fiz aqui foi basicamente vir aqui no cronômetro e digitar. Deixa eu selecionar o áudio todo, você pode fazer isso clicando 2 vezes, para eu explicar melhor como é que faz. Por exemplo, aqui embaixo no cronômetro, você pode clicar nele e digitar o número que você quiser. Vai melhorar pra caramba na hora de você fazer seus cálculos. Eu acho que eu já tinha explicado disso, mas eu tenho Alzheimer, então tá aí de novo, caso você tenha esquecido. Enfim, vamos ver. Aqui eu acho que passou um pouquinho. Vamos aumentar. Dá pra cortar do começo. Vamos Vamos desacelerar isso aqui pra ver. (14 sílabas). Ok. Vamos fazer a conta aqui rapidão. Opa, vazou! Vamos apagar a minha tela neste momento
E vamos cortar direto para a tela de onde eu estou fazendo o cálculo, que vai dar 13.39 SPS. Mas esse é o resultado final? Claro que não, né, ô caralho? Eu já tinha falado. Quando isso aqui for acima de 5, redonda para cima. Se for abaixo de 5, redonda para baixo. Se for 5 inteiro, olha o próximo número. Se o próximo número for 5, aqui não é. Aqui é 1. Então, para baixo. 5 para cima, arredonda para cima. Dito isso, isso aqui pode ser arredondado para 13.40 SPS, que é a velocidade do Zeus atualmente. Sim, você achou o surto, Mar? Oi! Beleza, mas vamos fingir que você não sabe ainda que isso aqui é o surto. E vamos continuar analisando pra gente ter certeza de que o outro lado não é mais rápido. Pode pá? Vamos voltar para o Audacity então. E vamos lá. Isso daqui requer treino, tá? Requer muito treino. Porém, eu vou fazer do jeito que eu já estou acostumado a fazer, porque sexo. Aqui já não é mais rápido, pode apagar, seleciona só isso aqui e vai te dar um surtão de 1.654. Dá pra você cortar de repente isso aqui, ó. Deixa separado do lado. Já expliquei como faz isso, né? Espero que sim. Ok. Vamos analisar agora. Um tem 0,77, um tem 0,54, outro tem 0,13. Quando você tiver muitos surtos, você não precisa se esforçar em aparar um por um para poder, enfim, analisar melhor. Aqui você já tem uma noção de qual que vai ser o maior, qual que vai ser o menor. Um 0,77 raramente vai chegar a ser 1,013. Então, esse daqui pode até ficar no meio termo mesmo, mas enfim. Vai analisar um por um para ver quantas sílabas tem. O que tiver mais sílabas, você se esforça em aparar. E se tiver o mesmo número aí, você apara todos, mas que nem eu falei, raramente esse daqui vai ser melhor do que esse aqui. Vamos ver. Aqui tem 14 sílabas e se você tem um ouvido treinado, você percebeu uma coisa. Sabe o que isso aqui se chama? Sabe? Acertou quem falou tongue roll. Ele fala prende, mas parece que ele fala perende. Então você ignora isso aqui. E seria 15. Mas ignora essa porra e conta 14. Dá uma melhorada. Eu acho que isso aqui já... Abaixo disso aí já é loucura, mas... Provavelmente o Ná conseguiria parar melhor. Por conta desse daqui. Esse daqui dá 13, então já ignora essa merda. Esse daqui dá quanto? Vamos ver. Dá 13. Então apaga essa merda também. Esse daqui já é mais rápido. Vamos ver se tem como melhorar esse aqui. Tá, aqui eu acho que é o limite. Que nem eu já tinha feito a conta, dá 14. Agora eu vou pular para o Google e vou fazer a conta. Esse daqui dá 13.29. Ou será que não?
Vamos ver. Próximo número aqui é um 5, pode pá? Quando você tem um 5, o que você faz? Olha o próximo número do 5. Se ele for acima de 5, arredonda para cima, ou seja, seria um 13,30. Mas como ele é um 3, vai arredondar para baixo e vai deixar 13,29 mesmo. Ok? Dito isso, o outro surto aqui é mais rápido, então achamos o surto dos Zeus nessa música. Eu vou dar mais um exemplo, dessa vez com um rapper estrangeiro. Pode pá? Já volto. Voltei! Oi! E dessa vez eu trouxe aqui um rapper estrangeiro pra gente calcular. E com estrangeiro eu quero dizer um que não fale português nem inglês. Por quê? Porque eu sei que tem muita rapaziada aí que fala inglês como língua nativa, ou tem o inglês como segunda língua. Até porque se tivesse outra língua, sem ser o inglês, não conseguiria estar assistindo esse vídeo. A menos que fosse brasileiro. Enfim, eu não tô querendo complicar a vida de ninguém, tô querendo aqui simplificar. Quando você escuta isso daqui, que é o surto do Zobuki lá, o japonês, o que você pensa? Vou dar o play. Nessas horas tu deve estar se desesperando, né? Mas calma, calma. Não é muito diferente do que calcular um rapper do seu país nativo, tá? Eu prometo. Se você ouvir isso aqui com calma, você já vai identificar exatamente aonde que tá o ponto do surto. Vou soltar de novo e boa sorte pra você. E deixa aí nos comentários se vocês acertaram onde ficam os surtos das outras músicas também, que eu quero saber. Pode pá? Vou lançar mais uma vez e presta atenção. Não adianta roubar olhando na lista Buná, tá? Não adianta. Você sabe de cabeça onde que é o surto disso aqui? Tá, chega. Acho que já tá muito claro que é aqui. Vamos selecionar. Ctrl D. Apaga essa faixa de cima. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V. Pode ir pá. Agora a gente vai dar uma limpada nisso aqui. Vamos ver aqui, alterar tempo. Como é um surto só, eu já dei a parada de começo, porque né? E agora que entra o pulo do gato. Tu vai ouvir isso aqui desacelerado e tu deve pensar: puta que pariu, como é que eu vou contar sílaba em japonês? Tem uma dica muito simples. Muito simples. Abre o teu bloco de nota e tu vai anotar o que tu acha que o rapper tá falando. Tu vai achar na tua cabeça uma sonoridade parecida com a que você está ouvindo e vai anotar aqui. Vamos selecionar aqui uma parte pequena do áudio. Vamos por partes, né? Porque se você está fazendo isso, provavelmente você é iniciante. Vamos lá. Aqui parece um Tongue Roll, não parece? Eu também achei que fosse quando eu olhei essa porra a primeira vez. Porém, em japonês não faz tongue roll. Vocês podem pesquisar na internet quais idiomas fazem e quais idiomas não fazem pra vocês terem uma base de como funciona a parada, tá ligado? Enfim. Que nem eu falei, é 99% de ser um tongue roll. Porém, aquele 1% pega, hein? Tem que analisar bem. Agora vamos destrinchar isso aqui melhor. O que eu escuto? O Pirigari. Vamos de novo. Garipou, garigá. Aqui eu não sei se são 6 ou 5. Eu vou deixar Purigarigira. Ou... Ui. Não tenho certeza. Vamos analisar o contexto todo para poder ter certeza. Rapidão. Tá, analisando com mais calma, eu cheguei à conclusão que são 2 sílabas. Então a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dividido por 1.058,
que vai dar a mesma... Opa, vazou? Vamos cortar minha tela. Que vai dar a mesma fita do que o meu Vida Fútil. 16.068, como é um 8 aqui, arredonda para cima e fica 16.07 SPS. Ok? Sexo anal. Agora eu vou dar mais uma dica para vocês. Aqui nesse cronômetro você pode ver a duração do teu surto, o tamanho dele. Evite surtos maiores do que 1.099, ou seja, acima de 1.1 ou 1.1 para cima, já fica meio cabaçado. No sentido de, provavelmente se você der uma parada melhor, o bagulho vai ficar mais rápido. Tente deixar sempre abaixo de 1.1. Porém, se não for o caso, porque pode acontecer, deixa acima mesmo. Mas nunca deixa, por exemplo, assim, 1.20, tenta deixar 1.10, 1.15 no máximo, entendeu? Acima disso fica mais cabaçado e provavelmente compensaria mais você cortar a última sílaba. Mas é isso. Fiz alguns cálculos aqui, dei alguns exemplos, passei algumas dicas. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem aqui na descrição do vídeo. Junto com isso, eu também vou deixar o link do Discord do NAC, vocês podem entrar e estar me mencionando para poder responder suas dúvidas mais diretamente. E é isso. Depois eu vou fazer um vídeo corrigindo os exercícios e vou disponibilizar para quem entrar em contato comigo no Discord falando que fez o bagulho. Ou se você não tem Discord, pode me chamar no Instagram, em qualquer outra rede social. E é isso. Eu não fiz nenhum cálculo muito difícil aqui, porque eu tenho noção que vocês são iniciantes. Se você está assistindo isso, provavelmente você é um iniciante. E se você quiser que eu faça um cálculo mais difícil, pode deixar nos comentários, que aí eu faço mais um episódio dessa série. Ok? Foi um grande prazer ensinar vocês a calcular SPS. Fiquem com Deus e falou!